Nesta aula vamos iniciar então o estudo do reino Monera. É o reino dos seres vivos nos quais se enquadram as bactérias. Vamos ver então quais as características gerais desse grupo. No reino Monera estão os organismos unicelulares. Eles têm apenas uma célula, e procariontes. Eles não apresentam núcleo celular delimitado. Eles não possuem um núcleo verdadeiro, né? Eles não possuem a carioteca, que é aquela membrana nuclear envolvendo o núcleo. Seus principais representantes são as bactérias e as cianobactérias, que também são conhecidos como algas azuis. É uma denominação antiga, né, para estes organismos, ou micro-organismos. Os organismos do reino Monera estão distribuídos em todos os ambientes e possuem grande variedade de espécies, sendo agentes fundamentais no equilíbrio biológico, além de participarem de inúmeros processos. Então as bactérias estão presentes em todas as partes, né? Exceto na Antártida, que é um continente gelado, as bactérias praticamente estão presentes em todos os demais ecossistemas. Vamos ver as características das bactérias. Quais são as principais características? Os organismos presentes nesse reino possuem uma estrutura simples. Sua única célula apresenta membrana plasmática e parede celular, com material genético, e os ribossomos, que é uma organela celular relacionada à produção de proteínas no interior da célula. A locomoção dos indivíduos do reino Monera acontece por meio de estruturas chamadas flagelos e cílios. Então, vocês podem marcar esse parágrafo todo aqui. Ele descreve as características gerais das bactérias. Ela vai apresentar, um material genético que fica disperso no citossol, no citoplasma da célula, já que eles não têm núcleo. Eles possuem os ribossomos, que estão relacionados à síntese de proteínas, É um tipo de organela celular relacionada à produção de proteínas. E, além disso, como que elas se deslocam, se locomovem? Ou através de flagelos, que são caudas, ou através de cílios, ou as duas coisas ao mesmo tempo, São esses pelinhos aqui, Não podemos ver as bactérias a olho nu. Elas só são visíveis com a ajuda de um microscópio. Aqui temos alguns tipos de bactérias. A morfologia delas varia muito. Nós temos aqui bactérias em forma de cocos, que são arredondadas, circulares. Temos bacilos, tem a forma de um bastão, e as espiroquetas, tem a forma de uma espiral. Essas então são as principais formas que as bactérias apresentam na natureza. Como que as bactérias se reproduzem? A reprodução desses organismos ocorre por divisão binária, uma forma de reprodução assexuada, na qual cada bactéria se divide em dois organismos diferentes com o mesmo material genético, garantindo a manutenção do número de indivíduos da população. Além da divisão binária, as bactérias também realizam a conjugação, processo no qual duas bactérias se conectam, e transferem uma parte do material genético, que é o DNA, separando-se em seguida. Nesse processo, não ocorre o aumento do número de indivíduos, e sim a recombinação genética entre as bactérias. Algumas espécies se reproduzem de maneira acelerada, com a formação de novos organismos a cada 30 minutos. Então, as bactérias se reproduzem através de duas principais formas. Ou a forma assexuada, por meio da divisão binária, em que uma bactéria dá origem a duas bactérias que possuem o mesmo material genético, fazem clones. Ou por meio da conjugação, que é a forma sexuada, em que duas bactérias se aproximam e trocam material genético por meio de uma estrutura que nós chamamos de peeling. Este segundo processo não aumenta a quantidade de indivíduos, mas ocorre uma recombinação genética entre as bactérias, o que leva à variabilidade, Bom, visualizando a imagem, nós podemos ver como acontece a reprodução assexuada entre as bactérias.
que nós chamamos de bipartição ou divisão binária. Uma bactéria dá origem a duas novas bactérias que apresentam o mesmo material genético. Observe, né, que cria-se uma barreira, né, uma parede divisória quando a bactéria duplica, né, seu material genético. E aos poucos essa barreira se divide, né, dando origem a duas bactérias que possuem material genético idêntico à bactéria original. Produz então duas cópias, dois clones. Aqui nós temos a forma sexuada ou por conjugação de reprodução bacteriana, né? Nós temos aqui, né, o que seria uma bactéria masculina que se aproxima de uma bactéria feminina. A parte masculina introduz o pile, né, na bactéria feminina e ocorre a troca de material genético, dando origem, né, a bactérias diferentes. Na verdade, ocorre uma troca, né, de material genético, não dá origem a novas bactérias, né? Ocorre o que? Uma mudança, uma alteração no seu material genético. É o que nós chamamos de recombinação gênica. Elas trocam material genético. O fato de as bactérias se reproduzirem de maneira acelerada, algumas espécies, fazem com que novos organismos sejam criados a cada 30 minutos. Por esta razão, quando alguém é infectado por bactérias, as pessoas rapidamente começam a apresentar sintomas, né, da infecção. O organismo, o sistema imunológico, passa a produzir substâncias inflamatórias em resposta ao ataque àquele patógeno, né, aquele antígeno, aquele organismo que entrou no organismo, né, aquele corpo estranho, e está se reproduzindo rapidamente, dando origem a milhares, a centenas de milhares de bactérias em um curto período de tempo. A maioria das bactérias se alimenta de substâncias produzidas por outros seres vivos, ou seja, são heterótrofas. Elas dependem de outros seres vivos para se alimentarem, como nós, né? Nós também dependemos de outros organismos, somos heterótrofos. Já os organismos autotróficos ou autótrofos, que é o caso de algas e plantas, né, e vegetais, elas não dependem de outros seres vivos para se alimentarem. Agora, nota uma coisa: algumas bactérias são capazes de produzir o próprio alimento. É o caso das cianobactérias ou algas azuis, que por meio da fotossíntese conseguem seu próprio alimento. Na verdade, elas são as principais responsáveis pela concentração de oxigênio na atmosfera. São as cianobactérias verdadeiros pulmões do mundo, e não necessariamente a floresta amazônica, que também tem uma grande importância, mas grande parte do oxigênio produzido pela Amazônia é consumida pelos próprios organismos que lá vivem, né, pela própria biodiversidade. É nos oceanos que estão os pulmões do mundo, e quem faz isso são as algas azuis, os cianobactérias. A energia, então, é obtida a partir de nutrientes provenientes da respiração celular, que é o mecanismo aeróbico, né? O aeróbio, eles dependem, esses organismos dependem do oxigênio para realizar a respiração celular, ou da fermentação, que é o mecanismo anaeróbio, que não dependem de oxigênio. Dessa forma, podemos classificar as bactérias em aeróbias, que precisam de oxigênio para fazer a respiração celular, né? Anaeróbias estritas, que são aquelas que não podem ter contato com oxigênio, senão elas morrem, e anaeróbias facultativas. Na presença de oxigênio, elas usam oxigênio, e na ausência de oxigênio, isso também não vai fazer falta para elas, que elas desenvolvem outros mecanismos para se reproduzirem, certo? As bactérias, então, aeróbias, necessitam do gás oxigênio para obter energia a partir dos alimentos. As anaeróbias estritas são incapazes de viver em ambientes ricos em gás oxigênio. Curiosamente, o oxigênio mata as bactérias anaeróbias estritas obrigatórias, né?
E já entre as bactérias anaeróbias facultativas, elas podem viver em ambientes onde o gás oxigênio está presente ou ausente, tanto faz. Sendo assim, essas bactérias realizam a respiração celular sempre que possível, já que seu rendimento energético é superior ao da fermentação. As bactérias participam de diversos processos de decomposição de material orgânico, o que as torna elemento importante e indispensável no equilíbrio ambiental. Elas são decompositoras. Juntamente com os fungos, são as bactérias que fazem a decomposição de organismos mortos, né? Quando o alimento estraga, quando um corpo entra em decomposição, um corpo de um ser vivo, seja animal, vegetal, humano, são bactérias e fungos que estão realizando a decomposição. E elas utilizam esse mecanismo para se alimentarem, né? Mas também acabam contribuindo com a reciclagem da matéria orgânica na natureza. São os verdadeiros recicladores da natureza, né? Algumas bactérias são importantes na indústria alimentícia, na fabricação, na produção de bebidas alcoólicas, de massas, iogurtes, queijos, por meio de processos que nós chamamos de fermentação. Outras são importantes na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos. Vocês sabiam disso? Algumas bactérias se associam a outros seres vivos para a obtenção de alimento, numa relação ecológica que nós chamamos de mutualismo, que vocês estudaram em séries anteriores. Também existem algumas espécies que parasitam outros seres vivos, trazendo prejuízos para estes seres parasitados. São bactérias patogênicas que são capazes de causar doenças, inclusive na espécie humana. Vamos ver rapidamente algumas doenças causadas por bactérias. Assim como nós vimos em relação ao estudo dos vírus, é impossível esgotar esse assunto, né? Uma vez que existem centenas de doenças causadas por bactérias na espécie humana. Mas vamos ver algumas que são relativamente mais comuns, né? Ou mais incidentes na população. Já foram, não são ainda, né? Mais incidentes na população brasileira. A forma de contágio dessa doença está relacionada à entrada de bactérias no corpo humano e possui variações. Algumas são transmitidas por água em alimentos contaminados, enquanto outras são transmitidas através de vetores, como pulgas e ratos. Então, a ingestão de alimentos contaminados, né, por bactérias patogênicas é uma forma de contágio. Outras doenças, como o cólera, a leptospirose, são contraídas em enchentes, uma vez que a pessoa tem contato com a urina de rato ou com a pulga de rato. Temos também a peste bubônica, né, ou a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa lá na Idade Média, né, porque levou uma epidemia de graves proporções. Então, vamos ver sobre uma doença bacteriana que causou muitas vítimas no passado, que é a tuberculose. É uma doença bacteriana causada pelo bacilo de Koch. Os principais sintomas são tosse persistente, acompanhada de escarro, contendo sangue, febre, suor noturno e perda de peso. A transmissão da tuberculose ocorre por vias aéreas, né, pelas narinas, pelo contato com a saliva de pessoas infectadas, por gotículas, né, expelidas por pessoas contaminadas, pelo catarro. Quando uma pessoa já é infectada com essa bactéria espirra ou fala, gotículas de saliva que contêm o bacilo da bactéria saem de sua boca. São bactérias em forma de bastão, daí o termo bacilo. Essas bactérias sobrevivem no ambiente por algumas horas, e uma pessoa saudável, ao respirar esse ar, pode se contaminar. Alguns livros da era romântica trazem a tuberculose como a doença dos apaixonados. Na verdade, essa doença é um retrato das condições de vida daquela época, onde as pessoas padeciam devido à falta de saúde pública e saneamento básico. Lembrando também que
não havia antibióticos, né, no século XIX, em séculos anteriores, capazes de levar à cura daquela doença. Era praticamente a sentença de morte. Na história da literatura brasileira, por exemplo, tivemos escritores que foram contaminados e foram vítimas dessa doença. Casimiro de Abreu, Castro Alves. Tivemos musicistas, né, compositores da música clássica, como Frédéric Chopin, né, e vários livros do romantismo, da literatura romântica mundial, não apenas brasileira, citam a tuberculose como uma doença bastante comum naqueles tempos, né? Então, era uma doença, e é ainda, né, um problema grave de saúde pública e relacionado à falta de saneamento básico. Lembrando que o antibiótico, né, o primeiro antibiótico, a penicilina, só foi descoberto em um raro caso de serendipismo na história da ciência, que é aquela descoberta ao acaso, né, só no início do século XX, né, pelo médico escocês Alexander Fleming, um experimento muito famoso, né, envolvendo placas de Petri. Uma das minhas tias-avós, né, ela foi vítima da tuberculose, né, viveu em uma época bastante precária, né, as condições de vida eram bastante precárias, e ela morreu muito jovem, né, não a conheci, evidentemente, mas ela morreu muito jovem devido a esta doença, a tuberculose. A tuberculose hoje, felizmente, é prevenida através da vacina BCG, que é oferecida gratuitamente pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e deve ser ministrada entre o 5º e o 15º dia de vida. O contato com pessoas com a doença também deve ser evitado, e o tratamento é feito, como eu disse, através de antibióticos. Se a pessoa seguir o tratamento corretamente, ela pode ser curada de forma bem sucedida da tuberculose. Então, ela não necessariamente hoje é uma doença fatal. Pneumonia. Existem pneumonias virais, que são aquelas causadas por vírus, e pneumonias bacterianas. Neste caso aqui, a pneumonia ela é uma infecção pulmonar que pode ser causada por bactérias como Streptococcus pneumonia e também por outros agentes infecciosos, como vírus e fungos. Os alvos do ataque dessas bactérias são os alvéolos pulmonares, são aquelas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas que fazem a hematose. Quando vocês estudaram sobre o sistema respiratório, eu expliquei a vocês como funciona isso. São estruturas que se ramificam nos nossos pulmões e que fazem a troca de gases com as células do sangue, com as células sanguíneas, que chegam aos pulmões através da artéria pulmonar, né? Então, quando a pessoa sofre um quadro de pneumonia bacteriana, né, ou devido a outro agente infeccioso, como vírus e fungos, os alvéolos se enchem de secreção, o que dificulta a respiração. Inclusive, a Covid-19 é uma doença estreitamente relacionada ao aparelho respiratório. Casos graves dessa doença podem levar a pneumonia, né, uma pneumonia grave. Podem comprometer o funcionamento dos pulmões, já que o vírus, né, da Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus, tem preferência pelas células do trato respiratório, assim como outros tipos de coronavírus, como o causador da gripe aviária ou da gripe H1N1. A transmissão é análoga, ou seja, semelhante da tuberculose, ou seja, as bactérias, quando presentes no ar, são respiradas por uma pessoa saudável, o que ocasiona a doença. Os principais sintomas são tosse, febre alta, dores no peito e dificuldades para respirar. Alguns tipos de pneumonia podem ser prevenidos através da vacinação. Outras formas de prevenção são evitar o contato com pessoas infectadas, aglomerações e lavar bem as mãos. O tratamento é feito por meio de antibióticos. São medidas semelhantes para se evitar, né, a Covid-19. Finalmente, vamos falar um pouco sobre a meningite.
que é uma doença, né, na qual ocorre a inflamação das meninges, são as membranas que recobrem o encéfalo e a medula espinhal. Quando vocês estudaram sobre o sistema respiratório no 8º ano, vocês viram que existem 3 membranas que revestem o sistema nervoso, nosso sistema nervoso, né? A pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então, nós temos aí 3 camadas de membranas, né, que protegem o cérebro e as demais células do sistema nervoso. A meningite é exatamente a inflamação dessas meninges. Neste caso aqui, ela é bacteriana. Ela pode ser viral também, né? Pode ser causada por vírus ou bactérias. No caso da bactéria que causa a meningite, nós temos a Neisseria meningitis. Dentre os sintomas estão fortes dores de cabeça, febre alta e dificuldade de encostar a cabeça no peito. A pessoa não consegue fazer esse movimento. Ela não encosta o queixo no peito. Dentre os sintomas, alguns dos casos mais severos de meningite bacteriana podem levar à morte, uma doença grave. A transmissão da bactéria ocorre comumente através da inalação de ar com gotículas de saliva ou secreções nasais contaminadas. A prevenção ocorre principalmente através da vacinação. Também deve-se evitar o contato com pessoas contaminadas e com seus pertences pessoais. Então, observe a importância de mantermos em dia nosso calendário de vacinação. A vacina tem se mostrado um dos meios mais eficientes de se prevenir doença e de se manter uma boa qualidade de vida, juntamente com boa alimentação e a prática de atividades físicas. Ainda não existem meios mais adequados do que prevenir doença, e a vacinação é um deles. É uma poderosa ferramenta de que a humanidade dispõe hoje para prevenir doença. E estamos também na torcida, é claro, para que se chegue a uma vacina segura, eficaz contra a Covid-19, que é uma doença viral que tem causado tanto impacto nos nossos dias hoje. Tá? Está terminada assim esta aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido as características gerais das bactérias e a descrição de algumas doenças que elas podem causar e como preveni-las. Até a próxima aula.